Aleluia, reina o poderoso Deus. Aleluia, aleluia, reina o poderoso Deus. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, Deus forte, tu Cordeiro és, digno de louvor, tu és santo, santo, Deus forte, tu Cordeiro és, digno de louvor. Amém. Mais uma vez. Aleluia, aleluia, reina o poderoso. Poderoso Deus, aleluia, Santo, Santo, poderoso, Deus forte, tu Cordeiro és, digno de louvor. Tu és santo, santo, poderoso, Deus forte, tu Cordeiro és, digno de louvor. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Mais uma vez, declaro, Senhor, tu és tremendo, Senhor.
és tremendo. Olá, tudo bem? Você deve conhecer aquela música famosa Satisfaction, da banda Rolling Stones. Essa música basicamente transmite a ideia de alguém buscando incessantemente satisfação, mas sem êxito. Pode não parecer, mas essa música sim, ela retrata um traço característico da nossa humanidade caída. E que traço é esse? A nossa constante insatisfação. Não é à toa que nós nos escandalizamos, por vezes, quando ouvimos o apóstolo Paulo, ali em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 8, dizendo: tendo o que comer e com o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Por que nós somos, nesse sentido, tão diferentes do apóstolo Paulo? Porque nós, tendo tudo, não estamos contentes e ele, por vezes, tendo menos do que o suficiente, está satisfeito. A resposta a essa questão pode ser elaborada a partir de uma observação das bases do verdadeiro contentamento que é experimentado pelo apóstolo Paulo. Nós podemos identificar essas bases no texto de Filipenses capítulo 4, do verso 10 ao verso 20. Qual é a primeira base do contentamento do apóstolo Paulo? É a pessoa de Deus. Ali no versículo 10 ele diz: alegro-me grandemente no Senhor. Diferente dos filipenses que andavam ansiosos, Paulo andava contente. E o detalhe é que ele adjetiva o seu contentamento, a sua alegria, como sendo grande. Isso pode parecer absurdo porque Paulo estava preso, Paulo estava com as suas liberdades restringidas, ele não poderia ir e vir, e mais, ele estava preso injustamente. Ele não teria, portanto, motivos para estar alegre, mas ele estava. Por quê? Porque a sua alegria não se baseava nas circunstâncias, mas se baseava na pessoa de Deus. Foi Deus quem salvou Paulo. Foi Deus quem deu poder ao testemunho que Paulo dava. Foi Deus quem fez surgir a igreja dos filipenses por meio do testemunho do Evangelho que foi pregado por Paulo. Foi Deus quem moveu o coração da igreja de Filipos para enviar uma oferta de amor para sustentar e suprir as necessidades do apóstolo. Então, quando olhamos para o histórico da vida de Paulo, nós identificamos Deus agindo, Deus fazendo, Deus provendo. Não é à toa que a primeira base do seu contentamento é a pessoa de Deus e não poderia ser outra. Agora, quando nós olhamos aqui para a continuidade do texto, se nós não formos muito atentos, nós vamos tender a achar que Paulo tinha uma espiritualidade elevadíssima e, portanto, inalcançável. Porém, queridos, quando nós observamos com mais atenção o restante do texto, especialmente ali os versículos 11 e 12 do capítulo 4 de Filipenses, nós não vemos Paulo se retratando como um super-herói da fé. Não, nós o vemos retratando-se como um aprendiz. Ele diz: aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Aprendi o segredo de viver contente em toda situação. Veja, Paulo não se retrata como um super crente, um super espiritual, mas como alguém que aprende. E aprendizado, queridos, é um processo. O contentamento, então, ao qual Paulo se refere, não é um contentamento que surge do dia para a noite, num estalar de dedos, num piscar de olhos. Não, é um processo. Portanto, eu e você não precisamos nos sentir esmagados quando vemos Paulo manifestar o seu contentamento em situações tão adversas. Nós devemos sim nos sentir consolados, porque o próprio apóstolo afirma que ele aprendeu e continua aprendendo. Isso significa que, como ele, eu e você também podemos aprender. De modo que a nossa responsabilidade nesse processo é assumirmos o papel de aprendizes. E qual é a responsabilidade de Deus? A responsabilidade dele é nos fortalecer nesse processo. E está aí a segunda base do verdadeiro contentamento. A força que vem de Deus. O versículo 13 do capítulo 4 de Filipenses diz: tudo posso naquele que me fortalece.
Veja, como eu disse, Paulo, ele estava preso, Paulo estava passando por situações adversas, mas ainda assim ele se contenta, ele se alegra, ele se sente satisfeito. E essa satisfação não se baseia nos seus próprios esforços, não se baseia na sua força de vontade, mas se baseia na força que Deus dá a ele. Tudo posso naquele que me fortalece. Com isso, o apóstolo Paulo, estando preso ou estando livre, estando bem alimentado ou com fome, ele poderia cantar aquela música muito famosa que diz assim: essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu sirvo a quem é fiel. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. A primeira base, então, do verdadeiro contentamento é a pessoa de Deus. A segunda base do verdadeiro contentamento é a força que Deus dá. E a terceira base é o fruto que Deus produz. Paulo, ali no versículo 17 e versículos seguintes, ele diz que ele não busca ganhar, ele não busca ofertas, mas, traduzindo literalmente o versículo 17, ele busca o fruto que pode ser creditado, que pode crescer na conta dos filipenses. O apóstolo Paulo, ele descreveu o histórico dos filipenses, dizendo que eles fizeram bem em participar das suas tribulações, dizendo que eles, comparados com outras igrejas, eles se destacaram em generosidade, não só pelo tanto que deram, mas especialmente pela maneira, pela motivação que os levou a fazer isso. Então Paulo ficava muito alegre com essa manifestação, com essa atitude dos filipenses. E uma das evidências de que Paulo se alegrava com essa atitude dos filipenses era justamente o fato de que Deus aceitava essa atitude como uma oferta suave, de aroma agradável diante dele. Como diz ali no versículo 19, finalzinho dele, que Deus recebe com um aroma suave. Aqui o apóstolo Paulo usa uma terminologia própria do Antigo Testamento, do sistema sacrificial, em que durante os sacrifícios incensos eram queimados e desses incensos subia uma fragrância suave, agradável, um perfume que era e que produzia muito prazer. Então, com isso, ao usar essa terminologia, o apóstolo Paulo está comunicando que a atitude dos filipenses produzia prazer em Deus, de modo que ele aceitava, se agradava e abençoava. Tanto que Paulo diz no versículo 20, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E aí Paulo louva a Deus. A nosso Deus e Pai seja glória para todos sempre. Amém. Por que Paulo louva? Porque ele está sendo movido por uma grande alegria produzida pelo Senhor. Uma alegria que se baseia no fruto que o próprio Senhor estava produzindo na vida dos filipenses. Veja, era um fruto que o Senhor estava produzindo. E por isso, a glória era de quem produzia e não em quem essa produção estava se manifestando. Então Paulo se alegra com esse fruto que Deus estava produzindo na vida dos filipenses. Na verdade, no início dessa carta, os filipenses já ouviram, na verdade, leram o apóstolo Paulo manifestando a sua alegria. Ali nos versículos 4 e 5 do primeiro capítulo de Filipenses, Paulo diz assim: em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. 3 bases do contentamento de Paulo. 3 bases do verdadeiro contentamento. A primeira, a pessoa de Deus. A segunda, a força que Deus dá. A terceira, o fruto que o próprio Deus produz. Como é que você anda? Você tem andado contente ou com um déficit de contentamento? Se você estiver com um déficit de contentamento, é possível que você esteja no grupo daqueles que não estão ligados a Deus. Ou é possível que você esteja no grupo daqueles que estão ligados a Deus. Para aqueles que não estão ligados a Deus,
Para que esse déficit de contentamento possa ser superado, é necessário que você creia no Evangelho. Creia em Jesus Cristo. Sim, nós pecamos contra Deus e ao pecarmos contra Ele, nós rompemos a ligação com a única e verdadeira fonte que pode nos levar ao pleno contentamento. E para que nós sejamos religados a essa fonte maravilhosa, é necessário que nós creiamos no único caminho que nos religa a essa fonte, que é Jesus Cristo. Então, creia em Jesus. Peça perdão pelos seus pecados, se arrependa deles e creia no Cristo que viveu um pleno contentamento aqui, no Cristo que morreu no seu lugar, mas ressuscitou, abrindo a porta para que todos aqueles que nele crerem tenham um verdadeiro contentamento. Agora, se você não está entre aqueles que não estão ligados a Deus e que precisam crer em Cristo, mas está entre aqueles que estão ligados a Deus porque já creram em Cristo e ainda assim anda com um déficit de contentamento, então você precisa lembrar das gloriosas riquezas que você já recebeu em Cristo Jesus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 1, diz que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. O mesmo Paulo, em Efésios, diz que nós somos totalmente abençoados, plenamente enriquecidos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. O apóstolo Pedro, na segunda carta, ali no capítulo 1, versículo 3, diz que seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Somos plenamente enriquecidos, de forma que se nós estamos andando com o déficit de contentamento, isso significa que nós estamos esquecendo dessas maravilhosas e gloriosas riquezas que nós recebemos em Cristo Jesus. Relembre-se delas e permita que o Senhor encha o seu coração, de modo que você caminhe não mais num descontentamento, numa insatisfação, mas experimente aquele que é o verdadeiro e genuíno contentamento, cujas bases são o próprio Senhor, a sua pessoa, a sua força e o fruto que Ele mesmo desenvolve. Que Deus lhe abençoe.